Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. É sempre um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador desse belíssimo podcast. Olha, antes de nós começarmos a nossa conversa, é sempre importante falar que nós somos uma mídia negra independente. Não só uma mídia, mas uma agência de jornalismo independente. E isso nos dá a liberdade de estar vindo aqui e falar sobre qualquer assunto sem ninguém nos podar. Mas para que isso permaneça, é muito importante o seu apoio. Então, se você ainda não conhece o nosso plano de assinatura, é bem fácil, fica lá no nosso site, é almapreta.com. Só tem a gente, ou você joga no Google, Alma Preta é o primeiro site que vai aparecer. Lá no nosso site existe uma aba escrito Apoie. E você entrando nessa aba, você pode colaborar para que esse podcast, não só o podcast, mas que o Alma Preta continue produzindo. E olha, nós temos uma promoção especial para todos os assinantes. Nós sorteamos e-books, você também tem acesso ao nosso grupo. E se você acessa e assina o nosso Catarse, falando que é do podcast, você vai entrar num grupo selecionado onde você vai estar podendo sugerir pautas. E não só sugerir pauta, uma vez no mês, nós vamos sortear alguém para estar aqui no podcast com a gente, ou até mesmo sugerir uma pauta. Você quer trazer alguém, um conhecido seu, uma referência. Então é muito importante. Vai lá e conheça o nosso plano de assinaturas. Então, gente, hoje nós trouxemos aqui um convidado ilustre e muito sábio para poder conversar com vocês. Nós vamos bater um papo, que é o Rafael, e eu vou deixar que ele se apresente. Rafael, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso podcast. Eu vou deixar a bola com você para você se apresentar. É isso, eu que agradeço o convite e a lembrança. Meu nome é Rafael Vicente, eu sou advogado e coordenador de dois projetos. Um é a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e o outro é a Universidade Zumbi dos Palmares. Um pouquinho mais antigo, a Zumbi ali de 2003 e a iniciativa de 2015. Tá? A minha área inicial, né, eu comecei pelo curso de Direito, então sou graduado em Direito, sigo advogando, né, tenho o escritório de advocacia, e eu me especializei em Direito do Trabalho, e depois acabei seguindo naturalmente para Ciências Sociais. Ciências sociais é um pouquinho diferente de sociologia, muita gente confunde, né? Mas ciências sociais é a junção as três grandes disciplinas, então a ciência política, sociologia e antropologia. Então, eu não sabia dessa diferença. Para mim, ciências sociais e sociologia era a mesma coisa. É que a gente lembra da ciência... Aliás, engraçado, né? Esses dias um colega fez essa brincadeira, falou, pô, você dá aula de ciências sociais lá na quarta, quinta série? Porque lá na quarta, quinta série tem lá, né, a geografia, que é tudo junto, né? Ele chamava ciências sociais, mas a ciência social... Na verdade, tem poucos, né? Eu estudo hoje fiz o mestrado e agora o doutorado na PUC de São Paulo, mas é uma das poucas instituições que ainda tem ciências sociais, né? Programa de ciências sociais. Sim, hoje está bem dividido, ou é a antropologia, ou a ciência política, ou a sociologia, né? As ciências sociais em si está meio que em extinção esse curso, mas ele te dá uma visão bem mais transversal, digamos assim, né? Então é bem legal nesse sentido. E eu comecei de uma forma interessante, na verdade, né? Já fazendo direito, lá com os 17, 18 anos, eu tive uma oportunidade que me ajudou muito a compreender várias questões pessoais e do Brasil, digamos assim, né? De São Paulo, pelo menos. Você nasceu aonde, Rafael? Que lugar? Você nasceu em São Paulo? Que lugar de São Paulo? São Paulo, como diz o ditado, eu sou... Como é que é a música? Eu sou da Leste, né? Eu sou da Zona Leste de São Paulo. De que lugar da Zona Leste? Opa, que é Arthur Alvim,
Finalzinho ali, um pouquinho de Itaquera, cidade de Carvalho. Ah, legal. Eu moro em Arthur Alvim, né? Eu vim pra cá, pra São Paulo, em setembro do ano passado. Eu tô aqui em Arthur Alvim. Eu gosto Ah, muito tá no meu daqui, cara. pedaço aí. Hoje eu não moro mais em Arthur Alvim, minha família, minha mãe não mora aí, mas eu tá no meu pedaço aí. Isso aí eu Ah, dei cara, eu muito na gosto muito canela aí. daqui, velho. É aquilo, Pertinho é. do metrô, Sim, né? cara, eu Eu moro sou aqui do da. lado do metrô, então isso é muito bom, me dá uma mobilidade muito grande. E você pegou uma época boa, né? Porque antigamente, bem antes do famoso Shopping Itaquera aí, era uma linha de trem. Então, quando você estava atrasado para pegar a lotação para ir ou o ônibus para ir para o metrô, você descia correndo, passava, tinha um terrenão baldio gigante aí, passava ali a antiga linha do trem, e você tinha que se virar, mas assim, não era muito legal, era meio perigoso, assim, não era uma área Uhum. legal, assim. Só que, mas o problema não é nem as pessoas achavam perigoso. Eu particularmente nunca achei, não. Mas falavam de assaltos e tal, mas eu particularmente nunca vi nada. A única coisa que era perigoso mesmo era quando chovia, porque aí virava um lamaçal, aí você tinha que ir Ah, pulando cara, amarelinha, era imagino. engraçado, porque fazia um filão de pessoas, né? Porque muita gente fazia isso. Não porque você economizava o dinheiro da condução, e outra porque era mais rápido do que você esperar a lotação. Esse de Itaquera. Ah, mas eu tava comentando isso porque aí eu tive a oportunidade de trabalhar, eu comecei a desenvolver um projeto que naquela época discutia-se muito, isso lá em 2003, 2002, né? Discutia-se muito o acesso do jovem negro ao mercado, ao ensino superior. E aí uma das grandes, como não estava ainda cristalizado o Enem, né? E Uhum. aí, então, a grande porta de acesso era o vestibular. E aí, lá na Zumbi, a gente criou um curso preparatório. Mas foi um negócio meio louco, assim, vamos fazer alguma coisa? Vamos o quê? Um curso preparatório. Tá, a Zumbi já existia como faculdade. E aí, a gente conseguiu uma parceria com o Objetivo. Então, a gente montou um cursinho comunitário, conseguimos a parceria com o Objetivo, que cedia as apostilas, conseguimos ótimos professores, todos bem novinhos. Alguns eu ainda tenho contato hoje, consegui recuperar. E começamos um cursinho, mas era uma ideia razoavelmente despretensiosa. Conseguimos começar com 80 pessoas, super legal. E foi engraçado porque em uns 6, 7 meses o cursinho ficou maior que a faculdade. Caramba! A gente chegou a ter mais de 1.000 alunos. Foi um negócio muito legal. E isso te dá a visão de uma realidade muito interessante na cidade de São Paulo, dos negros e das pessoas por trás dos números, das estatísticas, das questões que são muito parecidas, as dificuldades de acesso. Eu digo isso e eu gosto de retratar isso porque é muito difícil para o ser humano em geral, para as pessoas, entender a realidade da outra pessoa quando você não vive aquilo. Então é muito difícil para os homens entenderem a realidade do machismo. Você pode entender conceitualmente o que é, mas você não sabe exatamente o que é isso. Você não tem essa percepção, né? A percepção você não tem. Você tem o conceito estrutural, você sabe como é que funciona, mas você nunca passou por isso. Então a gente consegue alguma conexão com as mulheres, porque elas sabem que é o machismo, e dependendo do recorte, se não for uma mulher negra, fica mais fácil de entender a questão do racismo. Ela sabe o que é ser tratada de uma forma que as pessoas não conseguem muitas vezes absorver. Agora é muito difícil explicar para o outro em si, principalmente para aqueles que não sabem o que é o racismo. E é interessante, mesmo negros, de vez em quando não conseguiram perceber ainda como é que essa estrutura funciona e como isso te afeta. E eu digo isso pessoalmente mesmo. Eu tive várias descobertas no caminho, né? O estudo me ajudou a compreender muitas coisas que eu realmente não sabia o que vinha dessa estrutura do que a gente chama de racismo, que é muito complexo. Felizmente a gente não aprende ainda nos meios oficiais de ensino, né? Você precisa ir atrás da informação e compreender. Nossa, quantas coisas nessa caminhada eu fui compreendendo, não só pela percepção, mas pelo aprendizado. Eu E acho que a como isso gente se impactou a minha descobre vida. negro, né, Rafael? É um processo muito longo, cara. Umas pessoas se E descobrem você negros se, mais mas cedo, outras depois, né? Mas a questão, além de descobrir, e esse descobrir-se negro que é a questão, é o que tem vários elementos disso. Não só entender que você é negro, mas você começar a perceber quais aspectos seus foram fortemente atingidos, alterados, as suas inseguranças, decorrente do que a gente chama de racismo, né? Um muito aparente, ou um que vem com muita. É a questão estética, né? Pô, por que você não gosta dos seus traços físicos? Então você começa a lembrar, poxa, então você tinha aquela ideia, né? Alguns, inclusive, não todos, mas muitas vezes aquela tentativa de imposição de que o seu estereótipo é o feio, é o preterido e por aí vai.
ou para uns mais, para outros menos. Mas a questão é, você começa a perceber detalhes das passagens da sua vida que ficaram marcados por aquelas situações. Uma coisa que eu nunca tinha percebido, eu percebi há um tempo atrás, eu não paro na frente de loja, nem de estacionamento, e eu não ando de capuz, né? Eu até acho legal as Sim, blusinhas com sim. capuz. Cara, eu Eu tava não ando vendo. de capuz de jeito nenhum. Eu tava vendo um E meme, cara, na aí, internet, que o rapaz tava falando que a mãe dele sempre. Não, um meme não, perdão. É um rapaz que gravou aqui com a gente, o Gerson, e ele tava falando que a mãe dele sempre mandava ele andar de óculos. E ele não sabia o porquê. Ele cresceu sem saber o porquê. Até agora, depois de velho modo de falar. Ele falou, cara, depois de agora, esses tempos atrás, minha mãe falou pra mim: não, eu mandava você andar de óculos, porque geralmente os negros de óculos mostram o quê? Não, é estudante, é isso, é aquilo outro. Cara, e são muitos pontos. Eu lembro muito bem que minha mãe não deixava eu pintar o cabelo, minha mãe não deixava eu usar brinco, minha mãe não deixava eu fazer tatuagem. E eu ficava nesse. Adolescente na época, eu devia ter uns 12, 13, 14, 15. E eu ficava me questionando, não, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? E é justamente isso que você tá falando, né? e é muito legal, e aí, quer dizer, legal no sentido de que você vai descobrindo e voltando lá na sua trajetória de vida e lembrando, puxa, olha isso daqui, olha aquilo ali. E você consegue se reconstruindo, se reinventando e entendendo algumas questões que você demora para perceber. Eu acho que essa juventude agora, essa geração nova, tem muito mais acesso, muito mais contato. Não sei se para eles isso ainda é uma questão, mas não sei se é uma questão como foi para a minha geração, que é dos que já está chegando aí nos 40, que eram outros 500, né? Então, até os 16 anos, eu não tinha nem acesso, não tinha nem internet em casa. Então era outra história, né? Mudou rápido, mas era outra história. Então eu acho que. E não tinha oportunidade de falar, né? Nem de perceber, nem de compreender. Não tinha outro canal. Você ia para a escola, você aprendeu na escola, você ia para casa e acabou. Ficar assistindo televisão, não tinha mais o que fazer. Ficar na rua, mas você não tinha outros canais. Eu ainda dei sorte, porque ali onde eu morava, tinha muitos outros jovens negros e muitos dos que, inclusive, eram de algum movimento ou mesmo do rap, eu curtia muito a cultura norte-americana, então tinha essa ideia muito forte de empoderamento. Mas algo totalmente genérico, digamos assim, totalmente espontâneo, né? Agora, realmente esse aprendizado poderia ter feito uma diferença bastante grande nessa fase, que é justamente a fase que você está em formação. Informação, pessoal. Eu lembro uma vez, agora comentando isso, eu lembrei. Uma vez eu tive que cortar o cabelo, eu não lembro porque, eu estava no Belém. Aliás, meu pai mora no Belém, né? E aí, foi justamente isso. Eu tinha acabado de se mudar para o Belém e tinha que cortar o cabelo. E é uma coisa muito louca. Aí eu tinha que achar ali um novo local para cortar o cabelo. Aí eu andava naquele cabeleireira, que nem é cabeleireiro o nome lá, estúdio, hair, uns negócios assim. Falei, meu, como é que eu vou entrar? E aí, se eu chegava na porta, foi muito engraçado, porque aí eu olhava, falei, putz, não tinha coragem Eu de não vou entrar. entrar. Eu não vou entrar. Aí eu rodei, dei umas 3 voltas. Fiquei uns 3 dias rodando pra tudo que é lado. Aí eu achei umas barbearias, uns cabeleireiros assim, mas que eu olhava também e falei, putz, mas esse aí não dá. Então não tinha um meio termo, né? Aí eu falei, não, aí me caiu a ficha e falei, pô, mas por que eu tô. O que tá me impedindo de entrar nesse negócio? Eu falei, não, eu vou entrar. Tomei coragem, escolhi um lá, mais perto de casa e entrei no estúdio da vida lá. E óbvio, só tinha eu de negro no treco, né? Então entrei, falei, eu falei pra esse cara passar a máquina, bom, ele é cabeleireiro, ele que se vira. Aí tomei coragem e entrei. Ó, e olha que coisa, né? Aí entrei e pedi pra passar a maquininha. Nossa, o cara era. Coincidentemente, ele era super fã de rap norte-americano, do NBA. O cara me sugeriu vários cortes de cabelo, queria fazer uns negócios. Olha, passa isso daqui, faz assim com gel, que você faz umas ondinhas no cabelo. O cara era super entusiasta. Ele é super entusiasta da cultura negra norte-americana e brasileira. Nossa, como conversando um tempão. E aí, quando eu saí, aquela experiência me marcou muito. Falei, poxa, primeiro, por que eu não quis entrar? Segundo, olha como foi interessante, né, esse ter tido a coragem de entrar. Só que naquela época eu devia ter uns 17, 18 anos. Então eu só fiquei com essa percepção. Isso veio muito forte, isso me voltou com muita força, eu nem lembrava disso, quando a gente começou, já muito tempo depois, os programas de inclusão de negros nas grandes empresas. Porque aí eu voltei para aquele vidrão, porque o que acontecia? O estúdio ele tem um vidro bem grandão, uma entrada bonita, tal, que dá ostentosa, né, portentosa, assim, um negócio grande. E a mesma coisa que acontece quando você chega nos prédios da Vila Olímpia.
aqueles prédios gigantes de vidro. Só que muito mais maduro, eu já não tinha problema de entrar e sair, já estava acostumado. Mas quando eu tive que lidar de novo com os jovens que tem que fazer essa travessia, com quem está chegando pela primeira vez, e é difícil de explicar essa história, essa ideia de não pertencer a algum lugar, aquilo não é para você. É difícil para quem não tem essa experiência, né? É violenta essa mudança de paisagem da periferia para uma Vila Olímpia, para um grande centro financeiro. Mas as pessoas não percebem, ou porque não faz essa travessia, ou porque acostumou, naturalizou. Mas para quem nunca fez isso, nossa, você vai. Eu lembro porque o pessoal da ZL ali era o seguinte: até o Tatuapé tava bom, até o finalzinho da linha vermelha, tipo, o Sé já era longe. E se muda de linha, se você vai passar o Joaquim, por exemplo, aí já tá fora de escopo, já é muito longe. Você vê como é que a cidade é demarcada, né? As pessoas, isso em São Paulo. Tipo, cara, sinceramente, eu que venho do Rio, eu morei em todo que é lugar no Rio. Cara, você vem para São Paulo e você passa num lugar que a galera fala, ah, não, aqui é comunidade. Você fala, aqui é comunidade? Pô, aqui não é comunidade não, cara, aqui não sei o quê. Mas, geralmente, as pessoas que não moram em certos lugares, vamos dizer pelo recorte do Rio de Janeiro. Você mora na Zona Sul, digamos que você é rico, tem aquele estereótipo, né? Rico, branco, mora ali na Zona Sul. Aí você desce um pouquinho pra galera da Tijuca, que eles acham que são da Zona Sul. Eles não são Zona Sul, eles são Zona Norte, mas eles acham que é Zona Sul, que digamos que é a galera da classe média. Tá ali na Tijuca, indo para o lado da Zona Oeste, tá ali uma parte do Recreio e tal, uma parte da Barra. Você sai desses lugares, você vai para a Baixada, para a Zona Norte, porque lá no Rio a gente só tem essas referências, né? A gente não tem a referência de outras zonas. Tem a Zona Oeste, que é mais ou menos ali a área praiana, mas você saiu dali, mano, é um recorte totalmente diferente. As pessoas aqui de São Paulo que eu converso, geralmente a galera fala, nossa, mas o Rio é lindo, maravilhoso. A galera só conhece o centro e a Zona Sul. A galera nunca foi pra Baixada, que é aonde mora, digamos que, sei lá, mano, 80% da população mora na Baixada, entendeu? 80% da população tá ali na Zona Norte, saindo do centro, como a galera da Zona Sul chama de subúrbio. A galera tá ali, mano. E aquilo, de fato, é o Rio de Janeiro. Eu costumo dizer para as pessoas que você só conhece o Rio de Janeiro, só pode falar, não, eu conheço o Rio de Janeiro depois que você foi em Madureira, depois que você foi em Nova Iguaçu, depois que você foi em Caxias. Se a pessoa não fez esse tour, de fato ela não conhece o Rio de Janeiro, porque as cidades são muito demarcadas. Eu percebo isso aqui em São Paulo. Eu gosto muito, cara, de morar aqui em Arthur Alvim, na Zona Leste. E quando em algumas outras conversas, não aqui no Papo Preto, mas quando eu converso com algumas outras pessoas, eu falo, cara, eu moro na Zona Leste, ali em Arthur Alvim. Cara, pra mim aqui é um lugar, tipo, é como se fosse a Tijuca no Rio. Entendeu? E a galera fala, não, mas ali no... A galera tem essa ideia de comunidade. E, cara, isso é incrível como as pessoas olham pra você e falam, não, você deve ser de tal lugar, por você ser preto, ou você deve ser de tal outro lugar, por você estar vestido desse jeito. Isso é muito ruim, né, cara? Existe esse estereotipo. Então eu entendo muito quando você fala dessa ponte, de sair daqui pra ir pra esse lugar. É muito complicado a gente lidar com isso. E você precisa romper essas barreiras. Eu, por sorte, eu tinha alguns amigos. Como eu sempre estudei longe de casa, eu dei sorte de ter alguns amigos que faziam essa travessia. E por isso eu acabei fazendo também. Porque é um verdadeiro apartheid social, né? Se você pega aqui na certas regiões das cidades, é como você falou, elas são demarcadas. Então, por exemplo, você falar assim. Não é todo mundo que você vai falar assim, pô, vamos sair de Arthur Alvim e ir numa balada lá na Vila Olímpia. Eu falo assim, putz, você já imagina. Eu falo, mas peraí, é outro contexto, eu não sei como vão me olhar, é longe pra caramba, porque é longe. Você levava quanto tempo daqui ao trabalho? Você lembra? Vixe, eu lembro, eu demorava em média, assim, geralmente 1h20, porque era 20 minutos, que eu sempre costumei ir a pé, né? Então eu ia até o metrô. Eu sempre fui até o metrô Itaquera a pé. E aí do metrô Itaquera é muito rápido, né? Se você pegar o trem, você chega na Luz em
20 minutos. Se o treino der umas enroscadas, aí você chega em 20 minutos. E o metrô também. Então, geralmente, 1 hora e 20, você chega em quase qualquer lugar. O problema é a bendita da Vila Olímpia, porque aí complica. Aí você Sim. começa a demorar 1 hora e 40, tá? Então dá uma complicada. Cara, pra mim isso é é fichinha, porque quando eu morava em Nova Iguaçu, mano, pra eu sair de Nova Iguaçu pra chegar no centro da cidade, cara, era de 2 horas, o mais rápido. 2 horas é rápido. Caramba, chegamos rápido. E até Eu três, já conversei quatro com horas. eu já conversei com algum pessoal, o pessoal das empresas aí que vieram do Rio para cá, e é muito comum isso aí que você falou. Não, pô, para ir pra faculdade demorava 3 horas. Não, mas peraí, isso eu tô falando, porque assim, quem mora em Arthur Alvim tem que fazer esse recorte também. Quem mora em Arthur Alvim, até Corinthians e Itaquera, é meio que considerado aí no portal da Zona Leste, né? Porque Uhum. você ainda tá na linha do metrô. Agora, você pega ali Guaianazes, São Mateus, Cidade Tiradentes, aí começa a bater 2 horas, por exemplo, se tiver que Cidade Tiradentes até Vila Olímpia, lascou, entendeu? Caramba. Então, tem esse recorte também, porque São Paulo é muito grande, né? Então, eu uso muito essa referência se está perto do metrô. Então, muita gente chega em Itaquera e pega uma lotação, um ônibus que é mais 40 minutos para dentro. Então, né, eu lembro uma reportagem do Parque Dom Pedro até o ponto mais distante, né, da Zona Leste, que fica na Zona Leste, o trajeto mais longo de ônibus são 50 quilômetros. Só que 50 quilômetros de ônibus que vai pingando, parando, enroscando no trânsito. Então é uma realidade bem sofrida. E isso impacta muito, né? Essa questão de você conseguir romper essas delimitações. E é interessantíssimo, porque está naturalizado, né? Ninguém te fala, não está escrito em Uhum. lugar nenhum. Então, ó, aqui é seu espaço. Lá não é. Então, e aí com o tempo você consegue. Ah, e uma coisa que me ajuda, que coincidentemente acabou me ajudando nisso é o seguinte: eu morava na Zona Leste, mas a minha avó sempre morou na Zona Sul, né? Jardim São Jorge. Então, minha família, pai de mãe, veio de lá e conseguiu, por cargas d'água, conseguiu uma moradia lá no Cafundó, lá do outro lado naquela época. Você imagina, nessa época o metrô ia até o Carrão. O metrô você ficava no Carrão. E aí eu acabei naturalmente tendo que cruzar a cidade de um lado para o outro, porque também não é muito comum. Se você for conversar com pessoas que a família está toda, né, todo o seu, seu convívio está na Zona Leste, é difícil uma pessoa que conhece a Zona Sul, a Zona Oeste, Porque São Paulo é né? muito Eu lembro de uma grande, né, pesquisa muito cara? interessante que poucos paulistanos foram até o Ibirapuera. Então é uma coisa muito, muito louca isso daí, né? Então, quando você vai expandindo, você começa a ver o que está por trás das relações sociais e por aí vai. Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. E Rafael, fala um pouco pra gente dessa transição, essa virada de chave. Quando foi que virou a chave e você começou a empreender e a fazer o que você está fazendo hoje? O que motivou a fazer isso também, né? Por ter começado cedo nesses trabalhos, principalmente na universidade, por um período, depois eu saí, advoguei bastante tempo, mas para mim sempre foi muito, muito nítido, né? A questão de ser o único negro, né? Escritório de advocacia é muito comum. Era muito nítido ser o único negro, era muito nítido você perceber, puxa, num processo que você tinha ido tão bem, que você se destacou e você não tem como demonstrar, você fala, pô, ser negro aqui pegou. Aliás, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de bastidores que o pessoal falou, meu, você sabe que você está no escritório desse aqui na Paulista, assim, muitos escritórios não iam te contratar. Você deu tipo meio que, pô, você deu sorte, você conseguiu superar, muitos negros não são contratados por ser negros, não importa se é bom, se é ruim. E isso foi uma coisa que sempre ficou nos bastidores. E aí eu sempre quis entender uma coisa que para mim não fazia sentido. Bom, tudo bem, 1888, acabou a escravidão. Aí, mercado de trabalho e racismo. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Por que tem essa ligação? Polícia matou um jovem negro. Mas o que isso tem a ver? Por que racismo? Tipo, né? Então, o negro é o bandido, então é o negro que morre. Então, ok, tá batendo a lógica.
Mas isso para mim nunca fez muito sentido. Eu falei, tá faltando um pedaço de 1888 até hoje. Como é que isso se desenvolveu? Assim, você consegue mais ou menos ter uma ideia, falar, realmente, escravo, tal, daí foi liberto, não teve acesso à educação, mas como que isso impacta? E aí, coincidentemente, coincidentemente não, eu sempre tive essa inquietação, aí entrei no mestrado. Falei, então, no mestrado você precisa de um projeto de pesquisa. Eu falei, bom, vou pesquisar o que também, né? Falei, eu não sei por que também, eu sempre tive essa coisa de mestrado e doutorado. Mas se eu tivesse, não, queria pesquisar, queria, sei lá, na universidade, então eu sempre achei legal ir um degrau assim. E aí fui pro mestrado, aí tinha que fazer um projeto. Falei, bom, vou pesquisar o quê? Falei, já sei. E fiz esse recorte, né? Então, como é que seriam os efeitos do racismo na alta liderança das empresas? O que tem a ver racismo e mercado de trabalho? E comecei a buscar essas respostas. E aí que ficou muito claro. Falei, então foi assim que aconteceu. Tem todo um histórico que a gente nunca ouviu falar em lugar nenhum, no ensino médio, no ensino superior. E outra coisa que foi muito impactante foi um dia estava conversando e já estava essa discussão muito forte do seguinte, a gente teve ciclos, né? Então, se você pegar ali a década de 90, a grande discussão era o seguinte, não tem negro nas grandes empresas porque não tem negro no ensino superior. Só que isso mudou, né? Principalmente no final dos anos 90 para 2014, 2015. E aí eu participava de algumas discussões na universidade, nas Unis Palmares, mas não trabalhava mais lá, só participava de eventos e tudo mais. E alguns eventos começaram a levantar a seguinte discussão. Falou, esses jovens negros que não tinha, agora tem. Então tinha mais de 2 milhões de jovens negros no ensino superior. Bom, então isso já não era mais um discurso. Só que esses jovens não estão acessando as grandes empresas. Ou seja, foi a primeira vez que eu ouvi falar da teoria do teto de vidro ou do muro invisível, né? Falei, você chega, você olha, mas você não passa. Tem uma barreira que você não sabe qual é. E a gente tinha a seguinte hipótese, uma dessas barreiras é o racismo, né? Então a gente precisa fazer alguma coisa. E aí surge a ideia, falou, a gente precisa fazer. Na verdade, nem é uma ideia tão inovadora. Se você pegar nos Estados Unidos, tem muita coisa nesse sentido, né? São iniciativas como a iniciativa do reverendo Jesse Jackson, que é justamente isso. São muito maiores que no Brasil, mas aqui não tinha nada. Falou, a gente precisa pensar o racismo de um outro lado. Que lado? A gente já sabe, todo mundo sabe que o racismo é um problema. O que tem poucas pessoas pensando é a solução do problema. Bom, a gente precisa superar esse negócio. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa, você precisa recortar ele. Porque, geralmente, se você fala racismo, a pessoa fala o quê? Distribuição de renda, melhoria da educação. Mas aí você está misturando laranja com banana. A gente já te fala o porquê. Bom, então você precisa recortar. Então, do que a gente está falando? Eu estou falando de mercado de trabalho. O que no mercado de trabalho? Grandes empresas. Grandes empresas. Por que grandes empresas? Porque elas têm uma cadeia enorme. Então, se as grandes empresas repactuarem os seus compromissos, a sua ética, o seu comportamento e a sua cultura organizacional, isso em algum momento vai começar a transbordar para a sua cadeia de valor. Bom, aí você muda a ponteira a nível nacional. Então foi esse o caminho que a gente escolheu. Mas como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um manual e dar para as empresas? Não, a gente precisa conversar com as empresas. A gente precisa entender qual é o problema, como elas enxergam o problema, se é que elas enxergam o problema, né? E como é que seria isso. E aí, juntos, a gente vai buscar construir soluções, debater, discutir. Não tem outro caminho. Né? Tem o caminho de você fazer sozinho ou fazer pela força. Mas fazer sozinho, dificilmente você vai conseguir alguma coisa. Pela força, você também dificilmente vai conseguir alguma coisa. Então não tem jeito, você precisa chegar num consenso. E aí começamos a convidar as empresas para assinar os 10 compromissos pela promoção da diversidade étnico-racial. E a partir disso fomos construindo um caminho em que a gente conseguisse agregar as empresas, entender os gaps, propor soluções e caminhar com um objetivo muito claro, com um objetivo estabelecido. E aí isso foi inovador no Brasil, né? Primeiro porque as grandes empresas até então tinham e ainda tem muita dificuldade de falar sobre o tema negros. Mas isso não é uma característica das empresas, uma característica da sociedade brasileira. Então, essa releitura da sociedade, ao mesmo tempo, foi caminhando uma releitura do mercado de trabalho. E é muito engraçado, porque o governo, né, a estrutura pública, caminhou muito mais rápido do que a iniciativa privada. Isso que está chegando agora nas empresas, mesmo a iniciativa começa em 2015, e isso no poder público federal, universidades, já está mais velho que andar para frente. Né? Desde 2012, inclusive até o Supremo já se manifestou sobre isso. Então, você tem programas de ações afirmativas em todo o poder público. Só não tinha na iniciativa privada, que chegou com mais força no ano passado, a partir da tragédia de George Floyd, que eu acho que foi
Eu particularmente achei que eu nunca viria isso. Você vê manifestação mundial sobre fome, crianças, meio ambiente, mas você nunca tem um recorte para negros. Apesar de todas, você pega os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nenhuma sequer cita a palavra negro, escravidão, cita fome, falta de água, mas negro não fala. E é muito interessante isso. Mulheres, mas não mulheres negras, mulheres, gênero no geral. E aí foi a primeira vez que a gente viu uma manifestação mundial partindo dos Estados Unidos, né, pelo fim do racismo. Acho que pela primeira vez, aquela transmissão daquela coisa absurda do que foi aquela morte em praça pública no assassinato de George Floyd, sem qualquer explicação. Então, mesmo uma pessoa que eventualmente não tem qualquer afinidade com o tema racismo negros, acho que ela olha aquilo e consegue se indignar. Fala, eu nem sei direito o que é racismo, mas aqui é um caso claro de que isso está ocorrendo. E isso é o resultado que todo mundo tem que explicar. O resultado do racismo é morte, é exclusão, é indiferença. E aquilo conseguiu, de uma forma horrenda, demonstrar para o mundo qual o resultado do que nós chamamos de o racismo, né? Então, não o nosso racismo de todo dia, mas a estrutura racismo, o que ela causa. E, aliás, é interessante porque as pessoas conseguem perceber isso quando você fala do judeu, que também sofre racismo, com suas características. Mas ela entende, judeu, câmara de gás, judeu, holocausto, negro, escravidão, não remete a isso, né? A ponto de você ter um boteco aqui sempre fiquei indignado com isso, tem um bar aqui na Lapa, né? No finalzinho da Lapa ali, que chama Senzala. Você já viu algum bar chamado Auschwitz? Põe aí, bar câmara de gás. Porque se eu sou cult, quero fazer uma graça aqui. Você não faz isso, entendeu? Então, então você tem muita dificuldade com essa temática a partir disso. Então, você tem que correr atrás do tempo perdido, porque o que você está se fazendo nas empresas hoje, com adultos, é o que nós deveríamos estar fazendo com criança nas escolas. Mas as coisas não se misturam. Quando a gente fala que você precisa retornar até a escola, é verdade. Você precisa parar de enxugar gelo, você precisa voltar lá na escola, rever a estrutura de educação. Mas quando eu estou falando de mercado de trabalho, eu não estou comparando negros que não tiveram acesso a uma boa educação ou não têm as qualidades técnicas com aqueles negros que estão lá nas escolas públicas sem, eventualmente, todas as ferramentas adequadas. Por quê? Porque, geralmente, quando você vai discutir racismo no mercado de trabalho, a primeira coisa que você vai ouvir é o seguinte: mas aí é o acesso à educação. Não. Eu estou falando dos negros que já estão no mercado de trabalho, dos negros que têm nível superior, estou falando dos negros que têm expertise, tempo de empresa equivalente aos brancos e não são promovidos, ou que não têm acesso. A educação é outra história, isso aí é para um outro capítulo, né? Porque as pessoas confundem, começam a bater laranja com banana. E para justificar o injustificável. E batem até na tecla de não qualificação, né? E quando isso existe, eles têm eles falam, mas não sei por quê. Aí chega numa não resposta. Porque qualificação existe. Quantos negros qualificados nós temos hoje? Porque a gente ainda é uma barreira, mas nós conseguimos ultrapassar muito essa questão da educação. E você então, conseguiu ver isso? Isso é os famosos os mitos que a gente tem, né? Você imagina em 2015, e aí naturaliza. Então, resposta fácil. Por que não tem negro nas empresas em 2015? Porque não tem negro no ensino superior. Essa é uma resposta dos anos 90, começo dos anos 90. Mas peraí, mas tem 2 milhões de negros. Você pode ver que pouquíssimas empresas hoje você vê respondendo dessa forma. Por que não tem negro? Ninguém fala mais que é porque não tem negro no ensino superior. Porque não dá mais para responder isso. Aí complicou. Mas por que não tem negro então? Negro no ensino superior tem. Por que não tem na sua empresa? E você começa ao acesso. A pessoa começa a gaguejar. E aí você assim, mas você tem negros. Quantos por cento de negros você tem na sua empresa? 30%. Bom, então tem negros que estão treinados, que têm expertise, que estão na sua estrutura. Por que eles não são promovidos? Todo mundo é burro. Todos os negros que estão aí não prestam. Os 30%, porque tudo bem. Você vai falar assim, desses 30%, vai afunilando e chega a 5% da diretoria. 8%, 10%. Tá, entendi. Tem 10% no board? Entendi. Não, a gente está falando o seguinte, não tem nenhum. Você fala assim, mas como é que aí a pergunta inverte, né? E como é que você explica isso? Como é que você... Aí você começa pensando bem, veja bem. Ou seja, você tem que tentar escapar, você tem que tentar entender a estrutura para sair dessas armadilhas de respostas simples e prontas. E o pior, né? Isso, infelizmente, a história tem um caminhar para nós, né? Que somos meros mortais no sentido de nós temos um tempo muito limitado. Tem uma história muito vagarosa, porque a questão é a seguinte: você pega ali da década de 30 até hoje, você vai eliminando várias respostas.
Não, porque o problema do negro é a distribuição de renda. Não é coisa nenhuma. Se você pegar toda a evolução da geração de renda do estado de São Paulo, não tirou o negro do lugar comum. O estado enriqueceu. Saiu de uma província, virou o maior estado da nação. E o negro está onde? No mesmo lugar. Mudou praticamente nada. Então, distribuição de renda não é. No sentido de enriquecer. Enriquecer não afasta do negro ser negro. Lógico que traz outras possibilidades, mas não resolveu. Sem recorte, sem política pública, o Estado enriqueceu, o negro continuou pobre. E morando na periferia, até hoje. Educação. Só a educação também não resolveu. Então, a questão do acesso às universidades não garantiu ao negro um acesso os empregos, né, mais qualificados. Então, você elimina duas grandes questões nacionais. Não, o problema é social, ou seja, educação, distribuição de renda e educação. Isso não aconteceu. E aí você vem para ter que encarar realmente qual é a questão do mercado de trabalho. Fala, não, nós vamos ter que discutir o que está acontecendo aí. E aí você começa a focar o problema. Porque, lógico, dá para você discutir o racismo na educação, nas políticas públicas, onde você quiser. Né? Mas. E aí você tem uma outra questão que tem que tomar. Eu procuro tomar muito cuidado com isso e procuro combater bastante isso. Você tem que prestar atenção no seguinte: às vezes, eu particularmente nos meus estudos, eu não trato racismo institucional, racismo estrutural, racismo recreativo, entendo todos eles e concordo, porque é muito difícil definir racismo, você não consegue definir uma frase. Eu falo, o que é o racismo? Putz, você precisa de um livro para explicar o que é o racismo, porque ele tem um processo histórico, ele tem um processo, tem vários multiprocessos nele, então é difícil explicar o que é racismo. Tanto é que matar um negro na periferia, xingar um cara de macaco no supermercado e toda essa aflição interna de uma pessoa negra é a mesma coisa, o nome. A gente não tem nomes diferentes, então é muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o racismo institucional, ele tem ele explica bastante coisa, mas ele geralmente, o problema das explicações do racismo é que você tem a parte, é mais fácil explicar o racismo da parte, entre aspas, da instituição, é difícil explicar o individual. Como assim? O racismo institucional, racismo estrutural, pode ver, o viés inconsciente, que foi muito utilizado, ele tira o peso do indivíduo e joga para a estrutura. Então, por exemplo, nossa sociedade tem um racismo estrutural. É verdade, mas o que isso quer dizer? Tipo, é um problema de quem? Porque se é da estrutura, não é de ninguém. Então Sim. Pode ver que é parte do discurso que as empresas adotam. O racismo institucional, ele era um pouco mais pesado, e é de outra época, não foi tão usado pelas empresas. Mas o viés inconsciente foi no Brasil, que é uma ideia que vem dos Estados Unidos, né? Por que viés inconsciente? Porque ele é inconsciente. É uma coisa que está na cultura do local, uma coisa que alguém fez um upload de você. Só que, quando você admite que existe um viés inconsciente, como foi extremamente debatido, e não preconceito, a gente não falou de preconceito, falou de uma ideia de viés inconsciente. Você justifica, só que ao mesmo tempo você precisa assumir que existe um racismo incorporado na sociedade. Já foi uma vitória nesse sentido. Ficou mais simples falar de racismo. Por quê? É racismo, viés inconsciente. Então, isso ficou um discurso hegemônico no mercado de trabalho. E aí ele pode evoluir para a ideia de racismo estrutural. Mas por que estrutural? Porque está na estrutura. Então tá onde? A formação brasileira é assim. Bom, e o que você tem a ver com isso? Não, mas aqui também tem, porque é a estrutura. Não, mas peraí. Agora a gente precisa caminhar para o seguinte. O racismo, ele é incômodo. Se você está falando de racismo e não está te incomodando, e eu estou falando de negros e brancos, e não está te incomodando, você não está falando profundamente sobre racismo. Porque o racismo está falando sobre a gente, e diretamente. Com certeza. E, Rafael, então, eu queria te fazer uma pergunta. Como a iniciativa empresarial pela igualdade, que é o projeto que você formula, que você encabeça, pode combater esse problema que a gente está conversando aqui, que é o racismo, né, em si? Sim. Então, a gente chegou, uma vez eu estava vendo uma aula, né, de um professor norte-americano, um negro que estuda comportamento, eu achei fantástico o que ele falou. A gente pode entender o racismo como uma percepção, ele é uma percepção, quanto ao raciocínio, né, quanto a uma questão social que precisa ser mudada. Tal. Bom, isso está correto, não está errado. Mas, como é que esse racismo se materializa na nossa vida e na vida da sociedade? Só tem um caminho, através do comportamento. Então, você precisa trabalhar a sensibilização, você precisa trabalhar a percepção, você precisa mudar a educação, mas tangivelmente você pode e deve, e aí você consegue ver um fim ou uma solução para o racismo, que é aonde? No comportamento. Então, você não precisa gostar, você não precisa ser a favor, mas o seu comportamento tem que ser adequado. E como é que as empresas, como que a sociedade faz isso? O tempo todo? Através da norma.
através das sanções, através da não permissão. Então, essa é a forma que a sociedade moderna encontrou de lidar com comportamentos indevidos. Você começa com uma sensibilização, com trabalho, um entendimento. Só que não dá para você ficar em sensibilização o tempo todo. Falar, ó, você entendeu? Não entendeu também? Agora, a partir daqui, é para cá. Você precisa mudar o seu comportamento. E as empresas têm forma de... Porque comportamento você pode metrificar, você pode acompanhar, você pode ver os desvios. Então, você consegue trabalhar, você pode atuar no comportamento. E outra, o comportamento ele te dá vários indícios, ele te dá números, ele te mostra tendências. Mas como assim comportamento empresarial? Se você não tem negros na sua liderança, alguma coisa está errada. Ou você tem ali, você está com um comportamento enviesado, ou realmente você precisa ver alguma coisa nos gaps desses profissionais que estão na sua empresa. Mas você tem que ir para um dos dois lados, você não pode não fazer nada, que também é um comportamento. Individualmente, você pode e deve policiar o comportamento dos seus funcionários, dos seus colaboradores, assim como o Estado tem que fazer com os seus agentes, né? E uma coisa que a gente não faz na vida individual e na vida empresarial em alguns segmentos. Quando você tem um acidente aéreo, você tem uma investigação pesadíssima para entender exatamente o que acontecer, ter recomendações e corrigir aquilo a partir disso. Agora a gente precisa trabalhar com repactuar os comportamentos para que eles passem a ser um resultado em que todos possam expressar não só as suas opiniões, mas ser quem é e sem qualquer tipo de punição por isso. Agora, é importante fazer o recorte. Quando a gente está falando de negro, a gente está falando do resgate da humanidade, desse cidadão negro, né? E isso já foi demonstrado em uma série de estudos. A vida do negro não tem o mesmo valor que a vida de um branco, por exemplo. É muito mais fácil, muito mais natural. Você está acostumado, né, a ver essa barbárie. Aliás, o Mano Brown já dizia isso há muito tempo. Depois as pesquisas só vieram constatar isso. Então você precisa de um esforço muito grande que vai em várias direções. A gente trabalha no mercado, numa das áreas muito sensíveis para qualquer nação, que é o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, inclusive, atualmente é uma das áreas de atenção de qualquer país ocidental desenvolvido, no sentido, aliás, desenvolvido ou não, né? Mas é um dos grandes motores da economia. Então, você precisa do acesso à renda. E isso é uma das grandes questões do negro no Brasil até hoje. Eu, particularmente, discordo de algumas pesquisas que apontam o seguinte: o negro tem lá, representa não sei quantos bilhões no mercado, né, no mercado brasileiro, no mercado de consumo. Então, as marcas deliberadamente não vendem ou não fazem esforço para vender por esse negro, porque esse negro não se vê representado. E aí as pesquisas apontam o seguinte: se você se visse representado, né, você compraria mais? Eu compraria. Tá bom, é interessante. Mas a pergunta deveria ser o seguinte: o que é que você deixa de comprar por não se ver representado? Porque se a partir de, sei lá, do ano que vem, as vendas de qualquer marca de televisão despencam porque ele o negro, sendo a maioria da sociedade, não se vê representado e para de comprar, aí sim, você começa rapidinho a empresa põe a mão no bolso, dá um jeito, muda lá a comunicação. Então o problema não é o que o negro tem intenção ou teria intenção de comprar, porque ele se estivesse representado, ele até compraria mais. O problema não é esse, o problema é o que ele deixa de comprar hoje, porque ele não se vê representado. Porque aí é uma questão do que a gente começou conversando, sobre se entender enquanto negro, sobre a percepção dessa negritude, sobre perceber que aquilo ali não está representado, sendo a maioria da população. É um dos reflexos, sim, de que o negro não é visto como mercado consumidor, porque não tem, por muito tempo, foi tido como alguém que não tinha condições de comprar uma televisão, e o mercado publicitário não põe uma vírgula na propaganda sem ser extremamente pensado, pesquisado, com fundo de fundamentação. Então, não é por um acaso que não tem o negro na propaganda. Então, quando o negro ainda não consegue perceber isso, né, então você não teve uma transformação. Então, isso quer se entender o processo. Opa, peraí, eu tô comprando a manteiga do cara e o cara nem me põe lá na propaganda. Então, o que está por trás disso? Quando a gente chegar nesse nível de compreensão, certamente as coisas, e vamos chegar, estamos caminhando para isso, certo? Tem um espaço como esse, por exemplo, né? Uma agência que trata do tema negro, aberta, com você, o repórter negro, tratando da questão. Isso já dá sinais de que a gente está caminhando para uma mudança, né? Então, em algum momento, esse mercado, o negro vai ter acesso à renda, né? E é uma coisa que a gente precisa, às vezes, sair do nosso caldeirão para ver
outras realidades. No caso, a gente cita muito. Eu gosto muito da realidade africana, né, que você chega tipo, numa África do Sul ou nos países ali, e todo o primeiro escalão do governo é negão. Você já falou, meu, que negócio louco. Mas eu acho muito legal também quando você pega as revistas norte-americanas, né, que você vê, eu nunca vou esquecer disso, mas nas primeiras vezes que eu vi uma revista norte-americana, isso antes da internet, né? E aí tinha uma propaganda, que era eu lembro até hoje, era uma Mercedes. Era um Mercedes muito bonito, e era uma família negra rindo, né? Você fala, mas eu nem entendi, eu nem consegui associar a Mercedes à família de negão, fica olhando assim, ó. Né? Você fica olhando as pessoas, você se vê representado ali, né? Você fala, nossa, olha, uma Mercedes, olha que coisa. E ano passado, quando a gente fez a empresa lá fez uma propaganda com uma margarina lá, o comercial de manteiga por uma família de negro, deu maior fuzuê aqui no Brasil. Então, é esse amadurecimento. Mas por quê? Porque existe uma classe média que tem acesso a recursos. Essa é a grande questão. Enquanto o negro não tiver acesso a recursos, capital, dinheiro, a gente vai continuar no discurso. Então precisa ter um objetivo. O negro precisa ter acesso, não importa que geração, precisa ter acesso a recursos. Enquanto isso, a gente vai ter que continuar no discurso. Mas quando tiver acesso ao dinheiro, aí sim as coisas começam. Imagina você, né? 10, 15 negros presidentes de grandes empresas, em altos cargos, em altas posições, e por aí vai. Você acha que as empresas, por exemplo, de publicidade, não, até para reportar para esse presidente, não vão ter que falar, mas então, o que está acontecendo aí? Então, muda o jogo de figura. E esse é o caminho que a gente está tentando trilhar, né? Sim, isso é muito importante a gente tocar sobre isso. Mas, Rafael, eu queria falar uma coisa com você, que eu acho que você pode explicar muito bem isso. Como combater esse racismo no mercado de trabalho? Você que é uma pessoa que estuda isso, quais os recursos, o que as pessoas podem fazer, a pessoa que está nos ouvindo aqui, e ela passa por isso no trabalho dela. Qual o caminho que ela tem que trilhar, o que ela tem que fazer? Existe um programa para ajudar ela? Como que é isso? Olha, a nível individual, primeiro, eu gosto muito de uma frase que eu copiei do Manual de Políticas Internas da Petrobras, que eu acho que resume bastante isso. Primeiro, dizer que não é fácil, né? Não é tipo você se insurgir contra uma pessoa que está te tratando dessa forma, obviamente que ela já não tem respeito nenhum por você e às vezes é seu superior hierárquico. Então, não é fácil. E a gente tem que compreender, inclusive, a realidade daquele profissional que não tem como se insurgir no momento quanto a isso. Isso eu digo por quê? Porque o manual diz assim, não pratique, não compactue e não se submeta. Então, a bem na verdade, e essa responsabilidade não é só do profissional negro que tem que ir lá fazer uma revolução. Essa responsabilidade, a bem na verdade, é da empresa, em primeiro lugar, e dos gestores, mas do poder público. Então, você que está sendo vítima de racismo, você pode fazer denúncias anônimas, você pode procurar o Ministério Público do Trabalho, né? Você pode entrar no Ministério Público, tem uma área, você pode marcar para ser atendido, você pode procurar a Defensoria Pública, né, do seu estado, você pode procurar, dependendo do caso, e se for possível, a delegacia da sua região. Se você se sentir não confortável para qualquer uma dessas ações, você pode procurar os canais de SOS Racismo, você pode procurar instituições que tratem do tema da sua região, procura instituições que tratem, que deem apoio, de todo sentido, que tratem da causa racial no seu estado ou na sua região, né? Você pode pedir apoio, e você também pode utilizar os canais. Muitas pessoas acham que não serve, não funciona. Mas em muitas empresas funciona assim. O canal de ouvidoria, né, fazer essa denúncia. Se for o caso, você pode sim. E aí você vai precisar de um pouco de ousadia, coragem nesse sentido. Mas às vezes a situação está tão insustentável que você está perdendo a sua rigidez emocional, né? E isso provoca uma série de transtornos. Você está com ataque você está tendo crise de ansiedade, você está se sentindo mal, você está chorando todo dia, você está ficando depressivo. Então não compensa você perder a sua saúde em prol de uma questão dessa. E é mais fácil você ir buscar os seus direitos. Não é não é um favor que alguém está te fazendo. Isso é um direito, né? Então, o que você pode fazer também? Você pode acionar ou ir pessoalmente até o RH, pedir sigilo, né? E pedir para ser ouvido. Sempre que possível, fazer por escrito. Por quê? Caso a empresa não atenda as suas questões, caso a empresa, inclusive, venha te punir pela sua demissão, você, na posterior medida judicial, ação trabalhista, por exemplo, ou até uma ação civil, você vai ter como comprovar
tudo isso. Então você precisa saber se empoderar através dos seus direitos. E até, inclusive, antes de partir para uma medida posterior, confronte a pessoa. Tem duas situações, né? Tem aquela pessoa que deliberadamente, né, te trata com todo tipo de jocosidade, ou seja, te chama literalmente de macaco, fala que você não fede, fala que você não deveria estar ali, né, mas que não é tão comum, digamos assim, no Brasil. O comum é mais as brincadeiras, aquelas indiretas, né, aliás, brincadeiras entre aspas, né? Então você pode, num local reservado, se você sentir que isso é possível, se não é a pessoa que você acha que vai ter chegar a vias de fato, né, brigas ou coisa assim, confrontar essa pessoa pessoalmente, num lugar reservado de preferência, falar, olha, o que você está fazendo é racismo, isso é crime, né? Eu não tô confortável com essas suas ditas brincadeiras e gostaria, por favor, que você não fizesse mais isso. Então, essa confrontação individual, eu acho que em muitos casos vai resolver. Se você entender que não resolve, daí você vai escalando. Principalmente, às vezes, mesmo se for um gestor, né? Um gestor ali da sua área. Hoje em dia, a percepção sobre a questão racial já vai dar um tranco na pessoa que está fazendo isso. Porque hoje você percebe, as pessoas estão... E é que eu falo de comportamento, né? As pessoas estão percebendo que esse comportamento está gerando resultados negativos, sanções, e por aí vai, né? Então, isso já é uma coisa razoavelmente generalizada. Então, você pode ir escalando, mas isso é sempre bastante complexo individualmente, sempre difícil. Às vezes pode você, né? Poxa, eu vou ser excluído do grupo se eu fizer isso. Eu não vou poder mais ir almoçar com o pessoal. Eu não vou. É extremamente difícil, complexo, mas sempre tentando ter bastante bom senso e principalmente com bastante estratégia. Lembrando, você está no seu local de trabalho. Você muitas vezes você depende do sustento daí. Então, sempre que você puder ser o mais estratégico possível, a despeito de saber que essa é uma questão que é extremamente passional, você tentar buscar esses caminhos e ir escalando eles, né? Então, da confrontação pessoal, no sentido da conversa, do diálogo bem franco, até os caminhos, lembrando sempre que racismo é crime. Então, você precisa fazer valer os seus direitos. Sim, com certeza. A gente teve um caso, o Alma até acompanhou, você pode acompanhar no nosso site, de uma moça que ela sofreu racismo, ela denunciou e acabou que a empresa quis processar ela. Né? É um absurdo. Graças a Deus não deu em nada. Graças a Deus e a luta também das mídias negras, que não deixou dar em nada. E ela ganhou isso. Ela processou a empresa processou ela e a empresa ia ganhar o veredito, mas a gente conseguiu reverter isso. Então você que está ouvindo, não submeta. Vá aos canais que lhe é de direito, entendeu? Faça o que tiver que fazer. Mas hoje em dia a gente não pode abaixar a cabeça para isso, não. Antigamente, se fosse uns anos atrás, a gente ia baixar a cabeça, ia sair triste, ou ia rir da piada, que a gente não gosta, simplesmente pelo fato de não existir recursos. Hoje existem recursos, então corra atrás do seu direito. Rafael, a gente está chegando no final do nosso programa, infelizmente. Eu gostaria que você falasse aonde as pessoas podem ter contato com você, com o seu trabalho, o site, Instagram, aonde as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho. Olha, o principal acesso para o pessoal acompanhar é justamente no portal da iniciativaempresarial.com.br, né? Inclusive, se você for uma dessas pessoas que está sendo... aliás, um espaço que você pode buscar, caso esteja sendo vítima, é justamente a Universidade Zumbi dos Palmares, ou mesmo através da iniciativa, porque lá você vai ver todas as empresas que faz parte e, eventualmente, você encaminhando para nós, a gente tem como acessar todas elas e te ajudar a tratar dessa questão. Isso é uma coisa. Bom, tem meu LinkedIn, meu nome é Rafael com PH, então é Rafael Vicente, no LinkedIn, você vai encontrar lá. Eu acho que é mais LinkedIn mesmo, porque eu sou meio ruim de Instagram e Facebook. Então, pelo LinkedIn e pelo portal da iniciativa, você consegue acompanhar, principalmente o trabalho da iniciativa e também esse contato pessoal. Eu ainda sou bem da velha guarda. O Instagram eu demorei para entender como funcionava. E o Facebook eu não uso muito. Então você consegue... ou também através do portal da universidade, www.zumbidospalmares.edu.br. Eu até esqueci de mencionar, a gente lançou um SOS Racismo na Zumbi. Então você pode também mandar sua denúncia, sua questão, ou até se você quiser apenas uma orientação, é possível você acessar esse nosso canal também.
Legal, legal. Eu já vou te seguir aqui no LinkedIn aqui, você me aceita e me recomenda lá. Galera, a gente tá chegando no final de mais um programa. Inclusive você que tá ouvindo, vai lá, me segue no LinkedIn, Iago Rodrigues, no Instagram, iago.rodrigues02, e a gente pode ter esse contato melhor. E, gente, olha, apoie a mídia negra independente, conheça o trabalho do Rafael. Eu falo muito aqui no programa e é uma realidade. É nós por nós, gente. A gente não pode esperar que os outros venham fazer pela gente, porque eles não vão fazer. Simplesmente eles não vão Ninguém fazer. vai fazer pela gente aquilo que a gente tem que fazer pela gente. Sim, sim. Se a gente não vier aqui te comunicar, te ajudar, se você não passar o feedback, é o nosso povo pelo nosso povo. E assim a gente vence. Galera, foi um prazer ter você aqui. Prazer, Rafael, por aceitar o convite, estar aqui nessa conversa com a gente. E é isso, galera. Obrigado, galera. Obrigado, Rafael. E até a próxima. Valeu, meu cara. Vou te aceitar lá. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.